Oi galera, como que vocês estão? Eu estou muito bem. Hoje eu vou ensinar vocês uma receitinha de uma massa básica doce que é uma delícia e é facílima de fazer. Com ela vocês podem fazer cinnamon roll, rolinho, que são os rolinhos de canela, rosquinhas de coco, podem fazer também donuts, sonhos, qualquer coisa com essa massa. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer. Olha só como que ela fica maravilhosa. Deem uma olhada nisso daqui, ó. Vamos lá? Vamos aprender? Bem, então vamos à nossa receita, né? Primeiro a gente coloca num bowl a farinha de trigo toda da receita. Como eu já havia explicado na outra receita de pão integral, a gente sempre utiliza a farinha de trigo como 100% da receita. Agora a gente vai adicionar bem aqui dentro o fermento, tá? Todo. Açúcar da receita. O leite em pó. Para quem quiser colocar, não tiver leite em pó em casa, tiver leite em caixinha, leite in natura mesmo, o que a gente pode estar substituindo? Em vez de a gente utilizar 24 gramas de leite em pó e 120 ml de água, a gente pode estar colocando em torno de umas 150 ml de leite, tá? Se a receita precisar de um pouco mais de líquido, a gente adiciona um pouco mais de água. Agora a gente vai colocar a gordura e o ovo. A água ela é sempre variável na receita, então eu vou colocando ela aos poucos. Agora eu vou começar a misturar aqui a nossa receita. Vamos misturar. Eu estou utilizando uma margarina com sal. Então, naturalmente, eu não vou utilizar o sal da receita, 6 gramas que pedem. Mas se você estiver utilizando uma margarina sem sal, uma margarina que ela não tenha tanto sal, vocês podem estar utilizando o sal da receita. Mistura aqui, vou começar a misturar com a mão já, para ficar melhor. Agora aqui eu já começo a misturar na mão. Aperta, para sentir a manteiga bem aqui mesmo. Agora eu vou começar a adicionar o líquido, no caso, a água, aos poucos na nossa receita. Sempre dessa forma, porque cada farinha de trigo tem uma absorção diferente de líquido. Então não adianta nada eu pegar e jogar a água toda da receita, senão eu vou ter que adicionar um pouco mais de farinha de trigo, e isso vai desbalancear, desregular toda a nossa receita. Lembrando que o fermento ele consome uma parte de carboidrato. Se eu tiver muito carboidrato aqui dentro dele, a massa do pão vai ficar pesada, não vai ficar legal, não vai ficar um pão fofo e macio, que é isso que a gente quer na nossa receita. Mais água. Opa, pode não. A massa já está começando a se tornar uma só. Agora eu vou passar ela para a bancada. Eu vou começar a misturar os ingredientes aqui. Não é sova, é uma mistura dos ingredientes, primordialmente. Depois eu vou começar a sovar propriamente a massa dita. Galera, para quem não sabe, essa receita, essa massa básica, ela serve tanto para a gente poder trabalhar com sonhos, aqueles pães caseirinhos, aqueles pães doces de padaria, roscas, donuts, qualquer tipo de massa doce a gente pode estar fazendo com essa massa básica bem aqui. Ela é bem versátil. Eu falo, ela não é uma massa coringa, ela é uma massa versátil. A gente pode trabalhar de diversas formas. Depois eu vou estar mostrando os outros usos dela. Hoje a gente vai fazer só um pão recheado mesmo, simples, para depois a gente começar
a evoluir com vocês. Naturalmente, uma massa da panificação que a gente coloca bastante ingrediente, que ela foge do original, que é aquilo que eu já expliquei em aula, que naturalmente é a farinha de trigo, o sal, a água e o fermento, ela vai ser uma massa que às vezes ela vai fermentar mais rápido e por outras vezes ela vai demorar um pouquinho mais para fermentar. Por quê? Se eu tenho muita coisa aqui dentro da minha massa que atrapalha meu fermento a identificar o carboidrato, naturalmente ele vai ser um processo um pouco mais lento na hora de você dobrar de volume ou do fermentar propriamente dito. Então, a gente geralmente fala que essas massas elas têm que obedecer o tempo de descanso, que no caso é 1 hora da fermentação de piso, que é o descanso propriamente dito depois de eu sovar a massa, e depois mais 1 hora e meia dela depois de modelada crescendo. Às vezes quando a gente olha para a massa ela não cresceu, só que ela já está no ponto de levar para o forno. E quando ela vai para o forno, ela dobra de tamanho. E aí que ela tem sua fermentação final, o seu ápice da sua fermentação. Ó, massinha já ficou homogênea. Agora eu vou começar a sovar a massa. E aí, sempre daquele jeito que eu sempre falo, a gente coloca um bolzinho com um pouquinho da água, a água da receita. Vou molhando a minha mão, molhando a massa aqui e vou agregando. Lembrando que eu tenho que deixar minha bancada toda limpa, nenhum grumo de massa pode ficar. E aí, ó, eu vou sovando, usando o calcanhar, sempre o calcanhar da mão, eu aperto, trago, aperto, trago. E vou fazendo isso, até a massa ficar lisa e homogênea. Se quiserem sovar até dar o ponto de véu, podem sovar até dar o ponto de véu. Mas essa massinha ela não há necessidade disso, a gente não está trabalhando com pão de sal. Um pouco tem uma fermentação muito prolongada. A gente está trabalhando com a massa básica doce. Bem, tá aqui minha massinha, tô terminando de sovar ela já. Viram como que ela já mudou a textura dela? Terminando ela aqui de sovar ela aqui com vocês. E agora a pergunta que eu não quero calar. Ah, professor, na primeira aula você falou que aquela massa de pão integral era vegetariana. Como que eu faço pra fazer uma massa doce vegetariana? Então, como que eu posso fazer? No lugar dos ovos eu vou colocar mais água. No lugar da manteiga eu posso colocar óleo de canola, óleo de girassol. Claro, se vocês quiserem. E vou colocando mais líquido. Se quiser usar um leite vegetal, pode. Só que a gente tem que se atentar à característica do leite. Por quê? Porque, por exemplo, o leite de coco, ele vai dar gosto residual na massa de coco. E outra coisa é que o leite de coco, ele é higroscópico. O que vem a ser essa palavra feia, professor? O higroscópico, ele é uma propriedade que alguns alimentos têm de reter água, de absorver muito líquido. Então, naturalmente, sua receita vai ficar um pouco mais ressecada. Então, eu sugiro colocar leite e dando ponto com a água. Só que o pão vai dar gosto de coco. Se quiserem, utilize um leite vegetal neutro, com leite de soja, um leite de arroz. Não, leite de arroz vai dar gosto residual. Alguma coisa assim, tá bom? Agora, se você estiver fazendo um pão de coco, aí sim, vocês podem utilizar o leite de coco, que vai ficar bem legal. Leite de amêndoas, alguma coisa neutra. Agora já falando como transformar essa receita aqui em ela sem glúten, low carb, aí é assunto para outra história, para outro tema. Lembrando que hoje eu estou falando de panificação tradicional, tá bom? Quando a gente está trabalhando com vegetariano, eu consigo falar sobre tradicional, porque não foge tanto. Agora, quando eu trabalho com sem glúten, já é totalmente diferente. Por quê? Porque eu tenho que pegar uma mistura de farinhas para chegar no trigo. A textura da massa é diferente da textura da massa tradicional, então não posso trocar assim de uma hora para outra. Olha como que a massa já fica solta. Eu não adicionei trigo na bancada, como eu já vi falando para vocês antes. E agora, ó, tem outro método de sova, que ele é bem legal. Que ele é chamado de... Eu gosto de chamar ele do Mestre Li. É engraçado.
Mas eu vou pegar minha mão, eu vou empurrar a massa e trazer ela de volta. Empurro e trago. E fico fazendo esse movimento aqui, ó. Empurro e trago. Sempre com o calcanhar na mão. E vou continuando fazendo esse movimento. Eu vou e volto. Vou e volto. Só que isso tem que ser rápido, senão a massa ela começa a ficar grudando. E a massa grudando, como eu já vi falar com vocês, vai ser uma massa que vai dar um pão muito fofo. E muito úmido. Diferente dos pães que naturalmente a gente consome, compra. Tá bom? Olha como que a massa ela ficou. Lisinha, tá bom? Ó, eu aperto e ela tá fofa, tá bom? Passo uma pinça com os dedos pra eu saber como tá o ponto dela. Ela é grudenta, mas é isso que eu quero de uma massa. Ah, professor, se eu quiser soltar ela na batedeira? Pode, pode. Velocidade média, com gancho e batendo por 7 minutos e parando na metade do tempo para a batedeira descansar. Então o que é isso? Eu bato ela durante 3 minutos e meio, desligo a batedeira, deixo a batedeira desligada durante 1 minuto, depois bato durante mais 3 minutos e meio, tá bom? Isso garante com que a batedeira não se sobrecarregue e ela não acabe queimando. Por quê? A batedeira planetária que a gente tem em casa não é industrial, então naturalmente a gente tem que dar um descanso para ela, que ela não aguenta bater tanta massa por um período tão grande. Diferente da padaria, que a gente tem a misturadora, temos a masseira que consegue trabalhar com a massa de um modo mais industrial, tá bom? Outra coisa, uma dica, quando a gente está fazendo a massa na batedeira, porque a gente costuma perder o ponto muito rápido, é o quê? Vai adicionar água, desliga a batedeira, pega a massinha, junta ela na mão, tenta sentir o ponto dela na mão para ver se realmente precisa colocar mais água na receita. E outra coisa sobre a água da receita é que ela é variável. Aqui eu utilizei a água toda da receita. Mas, por exemplo, vai que você está usando uma farinha de trigo diferente. Eu estou utilizando minha aqui, a Rosa Branca Premium. Ela é ótima para mexer com panificação. Agora, se eu estiver utilizando uma outra farinha mais pobre, por exemplo, estou utilizando a Rosa Branca normal, do pacote azul, naturalmente ela vai absorver uma quantidade menor de água. Tá bom? Agora vamos bolear essa massinha, né? Como que é o boleamento? Eu pego, ó, e vou juntando ela. Junto. Olha como que ela ficou. Aqui tá o fechamento dela e eu coloco dentro de um molzinho, tá bom? Não vou untar ele com trigo, tá bom? Deixar ele aqui e vou deixar ele para descansar durante meia hora a 1 hora, tá bom? Aqui. Quando a gente coloca uma massa para descansar, é importante que a gente não dê muito espaço para ela crescer dos lados, tá bom? Porque senão a nossa massa ela acaba esparramando e o gás que forma durante a fermentação, ele acaba vazando aqui no fundo. É legal a gente colocar ela bem apertadinha, igual tá aqui, ela vai crescer mais ou menos aqui. E isso faz com que ela cresça somente para cima, tá bom? Vou cobrir com pano e vou deixar descansar meia hora a 1 hora. A massa já dobrou de volume, olha como que ela ficou. Cresceu bastante. Agora eu vou porcionar ela. Tá aqui a massinha, galera. Agora eu vou tirar o ar dela, ó, apertando aqui, tá? Ó, tirei o excesso de ar dela. Viram? Coloquei trigo no fundo da bancada, tá bom? Pra ela não ficar grudando. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a cortar ela. Lembra que aquilo que eu expliquei, que a massa de pão a gente não pode, depois que ela fermentou, a gente não pode ficar rasgando ela não. Se a gente rasga ela, acaba perdendo quase toda a estrutura dela. Então a gente vai cortando ela para ir pesando. Vou pesar quanto que deu essa massinha por completo primeiro. Ela me rendeu 552 gramas, então vamos pesar ela em 10,55. Sempre fazendo o seguinte, eu corto um pedaço da massa, eu vou pesando ela. As massas já estão pesadas e agora eu vou bolear elas, tá? Como que eu vou fazer para bolear elas? Tem que tirar agora o excesso de trigo da bancada, tá bom? Pegar uma massinha daquela forma que eu expliquei a vocês. Vou aproximar mais aqui. Isto, ó. Eu abro minha palma da minha mão e vou girando contra a bancada. Daqui a um tempo minha mão começa a se tornar côncava.
Ó. E ela vai ficando, ó, bonitinha, redondinha. A mesma coisa com essa massinha aqui. Abro uma palma da minha mão e vou girando ela. Minha mão vai começando a se tornar côncava. Ó, uma conchinha, minha mão se torna, ó, fica assim. E eu continuo girando. E a massa fica redondinha. Ou, se eu quiser, eu posso muito bem fazer isso daqui, ó. Trazer toda a massa pro centro, viro ao contrário, e aí eu fecho. Esse fechar, eu tô fazendo isso daqui com a massa aqui no embaixo, ó. Eu estou fechando ela, tá bom? Eu vou fechando ela. Eu já boleei todas as massas. Massinhas todas boleadas. Agora eu vou polvilhar trigo na bancada. Vou colocar elas aqui na bancada. E vou deixar elas descansarem durante 10 minutos. Para depois eu poder abrir elas e rechear, tá? Cada bolinha. Isso garante com que o glúten da massa relaxe e a gente consiga esticar ela. Agora eu vou cobrir com um pano e deixar ela descansar uns 10 minutinhos. Para logo após a gente poder abrir e deixar e rechear ela. Agora que minha massinha já descansou 10 minutos, com a bancada polvilhada eu vou abrir ela, tá bom? Trigo no fundo da bancada, tá? Venho com o rolo e vou, ó, sempre do centro para as extremidades, eu vou abrindo. Giro ela aqui, garanto que tenha trigo embaixo da minha bancada e continuo fazendo o mesmo movimento. Eu vou abrindo. Eu vou abrir todas as massinhas mais ou menos em torno dessa espessura, tá bom? Ó, em comparação do meu dedo, como que ela fica baixinha, tá bom? Estão aqui minhas massinhas abertas. Uma outra dica importante, assim, quando a gente for abrir as massas e boleá-las também dá uma ordem para elas. Por exemplo, eu aqui fiz 10 bolinhas. Organizei elas, na medida que eu fui boleando cada uma delas. Por exemplo, a primeira eu coloquei, fiz uma fila, depois fui fazendo a primeira, segunda, terceira, quarta, tudo numa fila, e na hora de abrir também abri na fila também. E agora na hora de rechear também na mesma ordem, porque a massa, à medida que ela vai passando, ela vai continuando fermentando. E a gente não quer que isso aconteça demais, muito demasiado. A gente quer que isso seja mais controlado. Agora aqui eu vou rechear esse meu pãozinho, né? Vou colocar, ó. Eu vou rechear com uma coisa que eu acho que não dá muito certo não, que eu acho que é chocolate com coco. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que não dá muito certo. Agora eu vou colocando, ó, um pouco de chocolate. Vou distribuindo esse chocolate em cada um dos pãezinhos aqui na minha bancada. Agora eu vou estar adicionando coco, tá? Coloquei chocolate todo mundo, ó. Coco por cima aqui da massa. Umas 2 pitadinhas de coco eu acho que é o suficiente pra minha massinha. Aqui o meu pão é recheado de chocolate com coco. Se quiserem fazer de coco com chocolate, pode fazer também. Se quiserem rechear com uma fruta também, faça uma compota ou leve a fruta ao fogo com um pouco de açúcar, para ela sair um pouco do líquido que ela tem. Pode rechear com uma geleia de morango, pode rechear com uma banana, pode rechear com o que vocês quiserem, tá bom? Não tem regra no que vocês podem colocar no pão, mas coisas que combinam, tá, gente? Por favor, não vão colocar, sei lá, morango com azeitona. Tem um povo que gosta de umas coisas meio estranhas, né? Mas eu não julgo, mas pro cliente isso não é tão legal, não. Agora a gente vai pegar uma vasilhinha com água. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Agora eu vou estar pincelando as extremidades do meu pão. É a colinha mágica, é a água do trigo.
E o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou juntar todas as extremidades, ó. Pegar elas aqui, ó, junto. Aqui eu faço a mesma coisa, junto pro centro. Aqui, do mesmo jeito, junto todo mundo pro centro. Fiz uma trouxinha aqui, certo? Agora junto essa aqui também, junto. Aqui faço a mesma coisa. Vou juntando. Tem que fechar. Fechou uma trouxinha aqui. Agora isso aqui eu viro de cabeça para baixo. E tá pronto o meu pãozinho. E agora eu vou fazer com cada um deles. E coloco numa forma untada com margarina, tá bom? Margarina, óleo, ou alguma coisa assim. Vou fazer de novo para mostrar a vocês, ó. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. Vou molhar com a água as extremidades. E aí o que eu faço? Ó? Eu junto, junto, junto. Vai ficar assim. Agora, essas extremidades aqui, ó, eu junto elas aqui e junto aqui de novo, ó, formando, ó, uma trouxinha, tá bom? E aí eu viro de cabeça para baixo, dou uma acertada se eu quiser, tá bom? Mas naturalmente, na medida que ele vai crescendo, ele vai acertando. E vou colocar tudo na forma. Galera, estão aqui nos seus pães, ó. Coloquei todos os 10 pãezinhos aqui, tá bom? Lembra de sempre deixar um espaço entre eles, porque eles vão dobrar de volume, tá? Eu coloquei, ó, sempre o fechamento para baixo. E agora eu vou levar ele para fermentar. Vou cobrir com pano, vou levar ele para fermentar durante 1 hora, meia hora, até dobrar de volume. Galera, o nosso pão já dobrou de volume, tá? Olha como vocês podem ver. Ficou grandão ele já. E agora eu vou dar o acabamento final nele. Eu vou pegar um ovo. Vou pegar um ovo com uma colher de sopa de água, tá bom? Vou bater os dois juntos dentro de uma vasilha. E agora eu vou pincelar em cima dos pães. Tá bom? E é somente em cima só dos pães, tá, galera? Não tentem pincelar em cima de alguma outra coisa. Ou no fundo do tabuleiro, porque senão acaba criando uma omelete embaixo do pão. Vou pincelar em cima de cada pão. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá bom? É uma massa doce, então a gente assa ela sempre a 180 graus. E agora eu vou dar o acabamento final na minha massa. Eu vou polvilhar por cima dos nossos pães um pouco de coco ralado e um pouquinho de chocolate. Só para fazer uma gracinha nela. Pode fazer essa cobertura também com água também, se vocês quiserem. Eu estou fazendo com ovo para deixar ele mais douradinho. Mas quem for optar pela versão vegana do pão, pode pegar um pouco de leite também, se quiser. Passar por cima. Ou até azeite ou o óleo mesmo por cima. Agora eu vou levar ele pro forno para assar. Galera, ficou pronto o nosso pão especial, tá? O nosso pão doce, ó, como que ele ficou. Eu gosto de colocar sempre uma grade para ele poder, ó, respirar, para ele não ficar úmido aqui embaixo, ó, ficou fofinho. Bom, agora vamos arrumar ele, né, para tirar uma foto, tá? E deixa eu separadinho ele aqui. Agora eu vou pegar um, vou cortar, vou abrir ele pra ver como que ele ficou, né? Deixa eu... Olha como que ele ficou por dentro. Coco, chocolate. Ficou bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado da receita e até a próxima.